Queridos, olá, tudo bem? Finalmente, então, chega o fatídico dia de correção de questões de stack, questões que normalmente trazem muito problema, receio para os alunos. Então, vou te pedir para que você faça estritamente da forma que o professor recomendou. E o professor recomendou uma série de questões em uma ordem didática, começando pela questão 32. Então nós não vamos fazer de uma maneira aleatória, não vamos começar pela questão 1, me desculpem, e continuar até, enfim, a questão 100 e alguma coisa. A gente vai começar devagarinho a partir dessa ordem didática prevista, sugerida por mim, né? Então vamos começar com a questão de número 32, que é uma questão que fala sobre porcentagem ponderal. Sempre que você falar em porcentagem ponderal, lembra que ponderal diz respeito à massa. Então é isso que você está procurando aqui. E essa questão é uma questão que a gente fez até em aula, né? Se ele está te dizendo a porcentagem ponderal de enxofre existente no SO2, ó, você tem SO2, o enxofre tem 32 gramas de massa por mol, o oxigênio tem 16 vezes 2, porque você tem 2 oxigênios. Isso vai te dar 32 mais 32, e um total de 64 gramas por mol, né? Então, 1 mol de SO2 tem uma massa de 64 gramas. Queridos, 32 de 64 é 50%, e 32 é 50% também. Então, como a gente havia conversado antes, já foi feita em aula essa questão até, a gente vai ter 50% de cada um dos elementos. Portanto, resposta certa, 50. Questão bem fácil, bem simples. Lembrando que é uma conta barbada, né? 64 gramas está para 100%, então 32 está para x. Como 32 é a metade de 64, x vai ser 50%. Questão bem fácil, bem acessível, uma barbada. Começamos com uma simples. Depois dessa, uma questão que segue a mesma tônica, que diz assim: a combinação entre nitrogênio e oxigênio pode originar diferentes óxidos. Entre os óxidos nitrogenados abaixo, aquele que apresenta em sua composição o maior teor, então estamos na 26, o maior teor ponderal, ou seja, ele quer saber qual deles tem maior massa de nitrogênio. É isso que ele quer que você responda. Lembrando que ponderal é relativo à massa. Então, qual deles tem maior massa de nitrogênio? Você sabe que o nitrogênio na tabela tem massa de 14 gramas por mol, ou seja, 1 mol de nitrogênio vai pesar, grosseiramente falando, 14 gramas, e o oxigênio, 16 gramas por mol. São valores que nós encontramos na tabela. Então eu gostaria que você olhasse aqui para as questões e pensasse, pô, o oxigênio, se ele quer saber qual alternativa que tem maior massa de nitrogênio, e como são massas parecidas, né, evidentemente, querido, eu não posso marcar uma alternativa onde você tem mais oxigênio, porque é evidente que a massa de oxigênio vai ser maior. Ele não quer isso, ele quer uma alternativa onde você tenha mais nitrogênio. A letra A não pode ser também, porque na letra A você tem NO. NO tem 14 gramas de nitrogênio com 16 de oxigênio. Você não concorda que 14 é maior que 16? É menor, desculpa, que 16? Então, tá errado, né? Eu só preciso procurar uma alternativa onde a massa de nitrogênio seja maior que a massa de oxigênio. Então a letra A está errada. O que nos deixa com a letra C, N2O, onde você vai ter 14 vezes 2, 16, isso vai dar 28 gramas para 16 gramas de oxigênio. E você sabe que 28 é um valor maior que 16. Portanto, resposta certa, letra C. Questão bem bobinha, bem fácil, questão sobre fórmulas e massas. Bom, depois dessa a gente já tem uma questão que vai trabalhar um pouquinho só com matemática e o resto é só o que a gente sempre fez, só a base das regras de 3. Lembrando que para você fazer essa questão é interessante que você tenha em mãos aqui a nossa tabelinha e siga exatamente a mesma explicação que o professor criou na aula, né? O professor ensinou você a fazer sempre a questão. Ó, a primeira linha tem que sair do esquema, a segunda linha tem que sair do exercício. Você vai pegar aqui a informação que vai ser dada na questão e vai associar a uma destas 4 informações que está aqui em cima. Então, se você tiver alguma dúvida, tem um vídeo curtinho logo abaixo aqui no canal. Você pode dar uma revisada só sobre a aplicação desse esqueminha. Tudo bem? Então, vou aplicá-lo. Vamos começar aqui devagar. Numa chapa de raio-x revelada após uma revelação, há em média 5 vezes 10 a menos 4 gramas de
prata metálico por centímetro cúbico, então isso é importante. Ó. Em 1 centímetro quadrado, na verdade, você tem 5 vezes 10 na menos 4 gramas de prata, tá? Assim sendo, aí vem a pergunta, o número de átomos de prata existente numa radiografia que tem 2,5 por 4 é... Bom, primeiro, ele está te dando as medidas da radiografia. Quando você tem as medidas da radiografia, você sabe que você tem um retângulo. Se ele está te dando 2,5 por 4, a gente sabe a área quadrada desse retângulo. Porque a área do retângulo é igual a base vezes a altura, né? Então você vai fazer, ó, a área vai ser igual a 2,5 vezes 4 e 2,5 vezes 4 numa conta rápida vai ser igual a 10 centímetros quadrados. Tudo bem? Assim. Tá, e daí? Bom, e daí que se você sabe que vai dar 10 centímetros quadrados e você sabe que cada centímetro quadrado tem 5 vezes 10 a menos 4, a gente sabe que em 10 centímetros quadrados você vai ter x. E esse valor vai ser um valor 10 vezes maior. Ou seja, 50 vezes 10 na menos 4, que é a mesma coisa que 5 vezes 10 na menos 3 gramas. Essa vai ser a sua quantidade. Bom, então olha só o que você tem. Você tem 5 vezes 10 a menos 3 e você tem uma pergunta. Então eu vou colocar aqui, ó, primeira linha da regra de 3. Ela tem que sair daquele esqueminha que o professor recém mostrou para você. Ah, mas eu não lembro. Não tem problema, ó, eu trago ele aqui para ti. Tem que sair desse esqueminha que tá ali, ó. Tá vendo? Esse esquema aqui. Esse aqui. Tá vendo? Eu vou deixar ele pequenininho aqui para você. Esse esqueminha aqui, tá vendo? Tem que sair dali. Vou deixar ele aqui pro ladinho para você ficar enxergando. E a segunda linha tem que sair da questão. Então, a questão perguntou sobre qual é o número de átomos de prata. Você escreve, ó, x átomos de prata. Ok? E você vai procurar ali naquele esqueminha a informação que corresponde a átomos. E a informação que corresponde a átomos é a informação das partículas que você está enxergando ali. Então você vai recortar esse valor e você vai colocar na sua primeira linha. 6 vezes 10 na 23 átomos de prata estão para alguma coisa, né? Não sei o que é. Vamos ver qual foi a outra informação que a questão nos deu. A questão nos deu a seguinte informação: 5 vezes 10 a menos 3. Então, esse valor saiu do exercício. E eu lembro que quando o valor sai do exercício, tem que estar na segunda linha da questão. Então, eu vou colocar, ó, 5 vezes 10 na menos 3 gramas. E como é grama, eu vou usar a massa, porque, né, massa é grama. Então, eu vou pegar a massa molar da substância para pôr na primeira linha. A própria questão te dá já a massa molar, que é de... deixa eu colocar aqui, não, passar para o lado desse negocinho aqui, ó. Vamos ver aqui se ele vai para o lado. Não. Pronto. A massa molar ele te dá ali, deixa eu só apagar aqui para não ficar muito ruim. E essa massa molar é de 1 vezes 10 ao quadrado, que é a mesma coisa que 100 gramas. 1 vezes 10 ao quadrado é a mesma coisa que 100, tá? Ó, tirei aqui a massa molar, se você quiser pegar na tabela, você pode pegar, vai dar exatamente a mesma coisa. Então a sua continha tem que ser essa, né, querida? É só fazer sua regrinha de 3 e vai dar tudo certo. Então eu vou fazê-la aqui do lado, tá? Vou fazer aqui, tirar essa parte para você, depois eu volto com ele. Vamos fazer essa conta. Vou aumentar aqui, tá? 6 vezes 10 na 23 vezes 5 vezes 10 na menos 3 igual a 100 vezes x. Pronto, essa é a sua continha. Antes de resolver isso, eu queria te perguntar, tu concorda comigo que daqui para cá o número diminuiu? Então daqui para cá tem que diminuir também. Risquem as alternativas onde esse número não diminui. Por exemplo, você pode riscar ali a letra E, risca a letra C, né, onde o número aumentou por sinal. Você tem que riscar alternativas onde o número não diminuiu. Você já fica com 3 alternativas. Então, o que eu faço agora? Bom, a ordem dos fatores não altera os produtos. Então, eu vou multiplicar 5 por 6, vai dar 30.
conserva a base, né? Somos expoentes. 10 na 23 mais 10 na menos 3 vai dar 10 na 20. Igual a 100 vezes x. Vou passar esse 100 para cá dividindo, tudo bem? Então vamos passá-lo para cá. Vai ser igual a 30 vezes 10 na 20 dividido por 100, igual a x. Aí você pode brincar, ó, você pode passar 3 vezes 10 na 20 dividido por 10 ao quadrado. Isso vai ser igual a x, né? Aí você vai ter, ó, vou aumentar aqui, 10 vezes 10 na 20 vai ser igual a 10 na 21, porque você conserva a base e somos expoentes. Então vai ser 10 na 21 dividido por 10 ao quadrado, igual a x. Bom, dessa forma você vai ter 3, conserva a base e subtrai os expoentes na 19. Então seu x vai ser igual a 3 vezes 10 na 19, que está na letra A. Faltou o azinho aqui, mas dá para perceber que é a letra A, né? Então, uma questão de nível acessível, a continha não é muito complicada e você resolve como o professor mostrou anteriormente. Tudo bem? Vamos para a próxima, questão 73, é um belo salto, tem que fazer nessa ordem porque é uma ordem didática. Essa é uma questão bem bacana que diz assim, do Enem. Um brasileiro consome 500 miligramas de cálcio por dia, quando deveria consumir o dobro. Então, se o brasileiro consome 500 e ele deveria consumir o dobro de 500 miligramas é igual a 1000 miligramas. E, queridos, não esqueçam que 1000 miligramas não é nada mais, nada menos que 1 grama. Então, o brasileiro deveria consumir 1 grama. Né? Detalhe, isso é uma informação importante, uma informação do exercício. Aí a questão diz assim, uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas do futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substância da massa óssea, tornando os ossos frágeis e suscetíveis a fraturas. Então só está te dizendo que tu tem que comer cálcio para não ter problemas de saúde. Ele te dá a constante de Avogadro e diz que a massa molar do cálcio é 40. Então, como o Enem não dá tabela, ele te deu o valor da tabela. Disse que, ó, na tabela a massa do cálcio é 40. Agora vem a pergunta, qual a quantidade mínima de átomos? Pronto, de cálcio. Você tem todas as informações que você precisa. Ó, vamos fazer. Nunca esquece que a primeira linha, ela tem que sair daquele esquema, tá? O professor já mostrou para você a tabelinha na aula o tempo todo. Vai mostrar de novo agora, para não esquecer. E a segunda linha tem que sair do exercício. Então começa pela segunda linha, ó. Qual é a quantidade de átomos? Aí você escreve x átomos de cálcio, tá vendo? Estão para, aí ele te deu o quê? Quantidade diária, né? Ó. Qual é a quantidade mínima diária de átomos de cálcio? Quanto é que a pessoa tem que ingerir? 1 grama, essa é a quantidade diária. Tá, então ele quer saber quantos átomos de cálcio a pessoa ingerirá com o consumo de 1 grama. Então você tem 1 grama aqui. Todas as informações do exercício têm que ir na segunda linha. Nunca botem na primeira um valor do exercício. Aí a questão então te pediu isso. Então você vai colocar as unidades correspondentes. Ah, mas que essa parte eu não entendo. Claro que entende, querido. Se eles citaram aqui, ó, deixa eu te ajudar. Eles citaram aqui, deixa eu pegar aqui, beleza. Ó, vou pegar minha tesourinha imaginária. Eles citaram nessa questão átomos. Aí você recorta átomos e bota aqui. Eles citaram nessa questão massa. Então você pega a massa e bota aqui. Prontinho. Essa vai ser a sua primeira linha da regra de 3. Tudo bem? Então, deixa eu devolver aqui para os lugares corretos. Pronto, e vamos fazer a questão. Tá? Eu vou fazer exatamente isso. Aí você faz, ó, 6 vezes 10 na 23 átomos de cálcio, CAs, estão para a massa molar do cálcio, que é 40. Lembrando que esse valor você pega na tabela. Então, olhando para a regra de 3 como tá, a gente sabe que daqui para cá você diminuiu a quantidade. Então tem que diminuir a quantidade do outro lado também. Né? Então tem que ser um valor abaixo de 6 vezes 10 a 23. Só com esse raciocínio você já arrisca 3 alternativas. Tá? Então eu vou colocar aqui a continha para você desse lado, tudo bem? Vamos lá, ó. 6 vezes 10 na 23 vezes 1
igual a 40 vezes x. 6 vezes 10 na 23 será dividido por 40 igual a x. 6 vezes 10 na 23 vai ficar dividido por 40, que é 4 vezes 10, igual a x. Tudo bem? Aí você faz a brincadeira, ó. 6 dividido por 4 é a mesma coisa que 3 sobre 2. Né? Ó, 6 e 4 são múltiplos de 2, e isso pode lhe transformar a continha em 3 sobre 2. Vezes, conserva a base e subtrai os expoentes. 23 menos 1, 22. Tá vendo? Então, 1,5 vezes 10 na 22. Conta bem fácil, bem simples, resposta da questão, letra B. Próxima questão é a 67. 67 é uma questão, vamos ver, bem boa, mesmo esquema, só que com o aspartame ao invés do cálcio. Ele diz assim: o aspartame é edulcorante artificial que tem potencial 200 vezes maior que o açúcar, permitindo seu uso em pequenas quantidades. Muito usado pela indústria alimentícia, principalmente em refrigerantes, tem valor energético correspondente a 4 calorias por grama. É contraindicado a portadores de fenilcetonúria, doença genética rara que provoca acúmulo de fenilalanina no organismo, causando retardo mental. O índice diário aceitável é de 40 miligramas por quilo de pessoa. Com base nessas informações, aí vem a pergunta, ó. Qual é a quantidade de aspartame em mol? Então eles querem saber mol. Portanto, a segunda linha, que é a linha do exercício, né? A primeira linha sai daquele esqueminha que a gente fez. E a segunda linha é a linha que vai sair do exercício. A pergunta é, quantos mols? Quantos mols? Por isso eu vou lá no meu esquema, esse esquema aqui, né? E eu venho aqui e recorto o mol. Eu vou pegar o mol, vou botar aqui assim e vou colocar aqui embaixo, ó, x mols, que é a pergunta da questão, tá vendo? Eu começo assim a minha questão, tá? Vou devolver aqui para a gente poder usar depois. Tudo bem? Ó, botei aqui, ó, 1 mol, tá certo? De cálcio, de aspartame, desculpa, tá? E agora o que ele vai te dar? Para uma pessoa de 70 quilos, então a primeira coisa que você precisa saber é quanto você tem em massa de índice diário para 70 quilos de pessoa. Ah, que difícil essa tua pergunta. Não, ele quer saber assim, uma pessoa de 70 quilos pode consumir quanto de aspartame? Ah, como é que eu vou saber? Se cada quilo de pessoa pode consumir 40 miligramas, 70 quilos de pessoa, que é 70 vezes mais, vai ser X. Então, ó, se daqui para cá a gente teve um aumento de 70 vezes, eu vou multiplicar por 70 aqui. 7 vezes 4 dá 28, 10 vezes 10 dá 100, seu X vai ser de 2.800 miligramas, que é a mesma coisa que 2,8 gramas. Assim. Tá vendo? Então, o que você tem ali? Você tem o valor de 2,8 gramas. Então, você vai vir aqui e vai colocar 2,8 gramas de aspartame, que foi o que eles te deram. Aspartame. Tá? Vou colocar ali para você não escrever. Aspartame. Assim. Certo? E, como é que eu coloco aqui em cima, então? Querido, um valor que sai lá da tabela periódica. Como é que eu vou saber a massa do aspartame? Ó, sendo a massa do aspartame 294 gramas por mol, né? Faltou um Gzinho ali, mas dá para perceber, como ele fala em massa, que é gramas por mol. Então, essa é a massa da tabela. Então, você coloca 294 aqui. Prontinho. Aspartame. Unidade embaixo de unidade. Tudo bem? Então, como daqui para cá diminui, tem que diminuir do outro lado também, né? Daqui para cá tem que diminuir também. Então, vamos ver, ó, risquem todos os valores que não diminuem. Risca a letra E, tá vendo? Que não diminui, aumenta muito. Risca a letra D, que aumenta, não pode. Agora, quantas vezes diminuiu? Diminuiu aproximadamente umas 100 vezes, né? Como é que tu sabe disso? Tu pode arredondar, eu sempre falo isso para os alunos, arredondem, ó. Passa isso aqui, por exemplo, para 290, assim. Isso aqui para 2,9, não vai fazer muita diferença.
você dividiu aproximadamente 100 vezes. Então você está dividindo 1 por 100. Você vai ter um x de 0,01. Você vai ter que marcar o número mais próximo de 1 vezes 10 na menos 2. E o número mais próximo de 1 vezes 10 a menos 2, obviamente, é a letra B, 9,5 vezes 10 a menos 3. Daí você não precisa fazer muita conta, muito cálculo, né? Senão você vai ficar com bastante trabalho, muita dificuldade. Tudo bem? Então, resposta certa da questão. Lembrando que o que eu fiz aqui foi uma multiplicação em x, né? Vou fazer caso você tenha dificuldade, vou fazer, ó. Eu fiz 294 vezes x igual a 1 vezes 2,8. Então, ao invés de fazer essas contas com esses números ruins, eu vou arredondá-los. Eu vou passar 294 para 290. Tá? Ó, vezes x. E 1 vezes 2,8 eu vou passar para 2,9. Aí pode? Claro, querido. Porque você vai dividir 2,9 por 290. Aí é só brincar um pouquinho com as casas decimais, né? Afinal, os algarismos são iguais. Ó, 2,9 pode ficar aqui embaixo por 2,9 vezes 100. Afinal, 2,9 vezes 100 dá 290. Aí você vai ter 2,9 por 2,9 dá 1. Aí você vai ter 1 sobre 100, como eu te mostrei. Isso é igual a 0,01. Que é aproximadamente a mesma coisa que 0,0095, que você arredondaria para 0,01, né, que é o número mais próximo que você tem. Tudo bem? Então, resposta certa da questão, letra B. Depois da 67, a gente tem a 68, já fica logo na sequência. Ela diz assim, fala do Large Hadron Collider, né, ou Collider ali, que, enfim, foi responsável pela descoberta, o equipamento que possibilitou a descoberta do bóson de Higgs experimentalmente. E ele fala o seguinte, desculpa, professor, precisava só tomar uma aguinha. Essa partícula foi detectada como o maior acelerador de partículas do mundo, né? Segundo a própria questão. Diz, agora foi. Ó, o maior acelerador de partículas do mundo, voltou ali. Essa, beleza, onde são... Essa partícula, que é o bóson de Higgs, foi detectada como o maior acelerador de partículas do mundo. Onde são realizadas experiências que consistem em acelerar em direções opostas, feixes de prótons com velocidades próximas à da luz, fazendo-os colidirem entre si, provocando sua decomposição. Nos experimentos realizados no LHC, são injetados no acelerador feixes contendo cerca de 100 bilhões de prótons obtidos na ruptura de átomos de hidrogênio. Para obter 100 bilhões de prótons, aí vem a pergunta, ó, 100 bilhões de prótons. Qual é a quantidade de átomos de hidrogênio? Então você vai fazer a mesma coisa. Primeira linha sai lá do esquema, né, o esqueminha que o senhor montou. E a segunda linha vai sair sempre do exercício. A pergunta da questão é, quantos átomos de hidrogênio? Tá? Então você já sabe que a primeira informação que você vai colocar aqui é 6 vezes 10 a 23, que é a informação correspondente aos átomos. Átomos, ok? Beleza. Aí ele vai te dizer assim, ó, quantos átomos de hidrogênio vão ser necessários para obter 100 bilhões de prótons? Né? Ah, mas como é que eu vou fazer isso? É muito difícil de resolver essa questão. Querido, na verdade não é. Né? Como é que você vai fazer isso? Bom, para você resolver isso, você precisa lembrar de uma coisinha. Cada um átomo de hidrogênio contém apenas um próton. Então, se um átomo de hidrogênio tem um próton, 100 bilhões de átomos de hidrogênio, ó, 100 bilhões, eu vou desenhar 100 bilhões para você. Tá? Assim, de átomos de hidrogênio, vai ter 100 bilhões de prótons. 100 bilhões de prótons. Tudo bem? Porque a proporção é de 1 para 1. Cada hidrogênio tem um próton. Então, 100 bilhões de hidrogênios tem 100 bilhões de prótons. 100 bilhões vai dar 1 vezes 10 na 9, mais 2, 11. Ah, daí eu não entendi. Bom, conta os zeros comigo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltaram alguns zerinhos aqui, né? Olha aí o professor
querendo acelerar aqui. 2, 3, agora sim o bilhão e o 100, 100 bilhões. Deixa eu colocar mais 3 zerinhos aqui também, que o professor fez 100 milhões, né? São 100 bilhões. Tá? Pode xingar o educador, fica à vontade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora fechou. Prótons. Beleza. Então vai ser 10 na 11, como estava escrito aqui embaixo. E isso vai te dar 10 na 11 também prótons, né? Porque a proporção é de 1 para 1. Não entendi nada, tá? Então vou ser bem objetivo. Se cada hidrogênio tem um próton, 100 bilhões de hidrogênios tem 100 bilhões de prótons. Tudo bem? Acho que eu fui bem objetivo. E ele quer saber, tá? Para obter 100 bilhões de prótons é necessário uma quantidade de quantos átomos de hidrogênio? Tudo bem? A resposta da questão, observem, está em mols. Então, se a resposta da questão está em mols, deixa eu arrumar aqui então, ó, porque a gente vai ter um novo x da questão. O x da questão é quantos mols. E se ele quer saber quantos mols, eu escrevo 1 mol aqui em cima. Já não entendi. Por que ele quer saber mol? Porque todas as respostas estão escritas em mol. Tá, por que tu não escreveu mol antes? Bom, porque eu pensei que ele quisesse em átomos de hidrogênio. Entretanto, ele já tem aqui a resposta, né? Como a gente acabou de ver, que corresponde a 1 vezes 10 na 11 átomos de hidrogênio. Tá? Tá, agora eu já não entendi nada, achei muito confuso, que questão horrível. Querido, não é tão confuso, é bem fácil, ó. Vamos de novo, com bastante calma. Qual a pergunta da questão? Quantos mols de átomos de hidrogênio? Mas é quantos mols, porque a resposta está em mol. Como ele falou em mol, a segunda linha tem que ser do exercício, então você bota x mol. E a primeira linha, como a gente fez antes, sempre fez, ó, como ele falou em mol, você tem que recortar o mol e botar o mol aqui na sua primeira linha, como a gente sempre fez. Tudo bem? Foi o que eu fiz aqui, tá vendo? Ó, fiz ali, botei um mol, como você está vendo, e x mol. Então, por que tu escreveu 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio? Bom, porque ele quer saber quantos mols de hidrogênio eu vou ter com 100 bilhões de prótons, né? Que contém 100 bilhões de átomos de hidrogênio. Então eu peguei aqui os 100 bilhões de átomos de hidrogênio, que é uma informação do exercício, e coloquei aqui embaixo na segunda linha, porque é na segunda linha que eu coloco os valores do exercício. E se ali tem átomo de hidrogênio, em cima tem que ter átomo de hidrogênio. Átomo é partícula. Então vem aqui embaixo e procuro partícula. A partícula está aqui. Então você tem que pegar esse número aqui e botar na sua regrinha de 3. Tudo bem? Fechou então. Bom, o número tem que ser menor, né? Você pode perceber que daqui para cá diminuiu, então daqui para cá tem que diminuir também. Logo, vamos ver quando diminui aqui. Bom, olha os absurdos. 1 vezes 10 na 11. Pô, aumentou um monte. Não pode, tem que diminuir. 5 aumentou, não pode, tem que ficar muito abaixo de 1, porque passou de 10 na 23 para 10 na 11, né, pessoal? 10 na menos 1 também, isso aqui é como se tivesse diminuído em torno de umas 10, 20 vezes, não é? Tem que ficar bem abaixo de 1, né? Então só pode ser um destes dois valores ali. Aí como é que eu vou saber qual valor é? Ué, querido, faz a sua regrinha de 3, eu vou fazer aqui para você. 6 vezes 10 na 23 vezes x igual a 1 vezes 10 na 11 vezes 1. Pronto, tá aqui. Aí você vai ter um x igual, passa esse número para cá dividindo, né? Eu vou passá-lo para lá. 1 vezes 10 na 11 dividido por 6 vezes 10 na 23. Então você vai ter 1/6, conserva a base e subtrai os expoentes. 11 menos 23 dá menos 12. Tudo bem? Tá, e quanto é que dá 1/6? Ó, pessoal, pensa comigo. Se você tiver dificuldade para fazer 1/6, eu vou te dar uma dica. Faz 1/5. 1/5 é fácil, 1/5 dá 0,2. Então 1/6 tem que ficar um pouco abaixo de 0,2, não é? Por quê? Ora, porque 1/5 é 0,2. Se você está aumentando o divisor, você está dividindo mais vezes, então tem que ficar um pouquinho abaixo de 0,2. Tá, mas e quanto abaixo de 0,2 vai ficar?
Ó, vou dar a resposta para você, tá? A resposta é 0,16 vezes 10 na menos 12. Pronto. Ah, mas isso não é a resposta. Bom, 0,16, como a gente tem que usar um algarismo significativo, ou seja, o número 1 na frente, é a mesma coisa que, ó, 1,6 dividido por 10, não é? Isso é igual a 0,16, vezes 10 na menos 12. Então você vai ter, ó, 1,6, conserva a base e subtrai os expoentes. Menos 12 menos 10, né, é igual a menos 13. Então vai ficar 1,6 vezes 10 na menos 13, que está aqui na letra E, dessa forma. Tudo bem? Caso não tenha me feito entender aqui com raciocínio lógico, peço por favor que você dê uma olhadinha de novo no vídeo, porque eu só fiz uma continha matemática, né, queridos? Eu só dividi 1 por 6. Basicamente foi essa a minha conta. Não precisava chegar nesse nível, era só arredondar, daria bem certo também. Tá? Resposta certa, letra E. Bom, a próxima questão é a questão 98. Questão 98, 98, 98. Tá aqui a 98. Achei. Essa é bem boa. Ela quer saber o seguinte: qual é a fórmula molecular do hidrocarboneto que possui 1/6 de massa de hidrogênio? 1/6, como a gente acabou de fazer, né, pessoal, é a mesma coisa que 0,16666, que é aproximadamente 16% em massa de hidrogênio, porque observem, ele fala em massa de hidrogênio, né? Então é isso que eu vou procurar. Então, como é que eu vou fazer isso? Olha, é super fácil. Você tem que pegar as massas de cada um dos componentes e descobrir em qual deles você vai ter 1/6. Não tem outra escapatória. Aí, como é que eu vou fazer isso? Bom, vamos lá, vamos começar pela letra A ali, ó. Na letra A você tem C4H8. Aí você pega, ó, C4H8. Bom, você vai ter 12 vezes 4 e 1 vezes 8. Tá? Então você vai ter 48 e 8. Desse jeito. Tudo bem? Então, como é que você vai saber agora qual é a relação de massa entre os dois? Tá? Daí você tem várias formas de fazer isso em fração, né, pessoal? Você vai ter que fazer a porcentagem, tudo bem? Para ver qual deles vai dar 16%. Ou, se quiser, você também pode simplificar os valores e ver qual é a diferença entre os dois, né? Ó, a massa total aqui vai ser igual a 48 mais 8, 56, né? Então, 56 é 6%, quanto que 48 é, quanto que 8 é. Né? Então, vamos ver essa relação. Né? Você pode fazer de várias maneiras. Se você quiser fazer com fração, ficaria assim, ó. Com frações, você dividiria os 2 por 56, 48 por 56 e 8 por 56. Tudo bem? 8 e 56 são múltiplos, obviamente, de 8. Aí você sabe que 8 dividido por 8 vai dar 1 e 56 por 8 vai dar 7. Então você já sabe que está errado, já é 1/7. É uma das formas de fazer, né, pessoal? Se você quiser fazer a porcentagem, 56 é 100%, 8 é X, não tem problema, você pode fazer também. E se você, uma dica que eu gosto de dar para os alunos aqui é faça a fórmula mínima. Não se desgaste, entende? Faça a fórmula mínima. Não precisa fazer C4H8. Você pode, por exemplo, simplificar. Ó. Se está C4H8, você poderia perdão, fazer, por exemplo, quer ver uma coisa? Eu vou fazer com o de baixo, tá? Com o de baixo a gente já mata o segundo exemplo. O de baixo é C4H10. Eu não vou fazer uma conta com C4H10. Por que eu não vou fazer com C4H10? Porque se a proporção é 4 para 10, ou seja, se você tem 4 a cada 10, você tem 2 a cada 5. Já melhora aqui a minha conta, né? E se você tem 2 a cada 5, você vai fazer, ó, C2H5, assim, tá vendo? C2H5, já fica mais fácil. Então você vai fazer, ó, 12 vezes 2 e 1 vezes 5. Isso vai te dar 24 e 5. Tudo bem?
desse jeito. É uma possibilidade para você fazer a sua continha. Tá? Aí você vai fazer, ó, 24 e 5 vai te dar um valor de 29, né? É 29. E aí você pode fazer, se 29 é 100%, deixa eu colocar aqui para você, ó, 29 é 100%, 5 é x. Mas daí vai ficar a resposta certa. Não, querido, não vai ficar não, né? Porque vai ficar com um valor menor, né? Exatamente, vai ficar um pouquinho abaixo de 1/6, tá? Não entendi nada, tu falou péssima explicação, muito ruim. Tá, então eu vou tentar fazer de um outro jeito. Ó. Faz ali bonitinho, então, C4, assim, tá? H10, faz ali, vai te dar, ó, 12 vezes 4, 1 vezes 10, vai dar 48 mais 10, vai ser igual a 58 total de massa. Agora faz, ó, 10 por 58 é a mesma coisa que 5 por 29, não é? Exatamente. Tudo bem? 10 por 58 é a mesma coisa que 5 por 59. E 5 por 29. E 5 por 29 ou 10 por 58 não é 1/6, né, pessoal? Convenhamos. Tá? Ó, 10 por 58, que é a mesma coisa que 5 por 29. Viu só? Assim. Então, quanto é que vai dar isso? Olha, querido, 5 dividido por 29 vai te dar 0,17, vai dar um valor acima de 1,6, né? Então não é a nossa resposta certa ainda. Muito confuso. Mas pensa assim, ó, pula, vai para a próxima, vai para C, por exemplo. Na C você tem um oxigênio também, então você vê que a C é um pouquinho mais complicada. Então pula a C e vai para D, tenta D, só pode ter uma correta. A D é C5H12. Num C5H12 você não tem como fazer simplificações, concorda comigo? Eu concordo. Pois é, se você concorda comigo, você sabe que por não ter como fazer simplificações, você vai ter que fazer a continha. Então vamos lá. 12 vezes 5, 1 vezes 12, vai te dar 5 vezes 2, dá 10. Então vai te dar 60. 1 vezes 12 dá 12. Isso vai ser igual a 60 mais 12, aí já melhorou a nossa vida. Quer ver, ó? Vai te dar 72. Então vamos ver em fração quanto é que dá, né? 60 dividido por 72 e 12 por 72 em fração. Faz 12 por 72. 12 e 72 são múltiplos de quanto? E 6. Tá, então faz por 6, né? Dá para fazer mais, mas vamos começar com 6. Vamos dividi-los por 6. 6 aqui e divide por 6 aqui. 6 dividido por 12 dá 2. Tá, e 72 por 12? Por 6, desculpa. Dá 12. Então dá para dividir de novo, divide por 2, tudo agora. Vai ser igual a 1/6. Pronto, achei o meu valor, 1/6. Repito, se você tem 1 bilhão de formas diferentes de fazer isso, eu faço assim. Dá para fazer também em porcentagem, você pega o valor total, vai ter que dar 100%, né? Ó, você faria assim, 72 é 100%, aí você pega a massa do hidrogênio que é 12 é x. Então, seu x inevitavelmente vai ser igual a 12 vezes 100 dividido por 72, que é a mesma coisa que 1 sobre 6 vezes 100, tá vendo? É exatamente o que o professor mostrou para você antes. Certo? Resposta certa, então, letra D. Deixa eu ver o que eu tenho aqui depois da questão 98. Tem a 77. Temos muitas questões. 77, essa é uma questão de conta, né? Não é difícil, é uma barbada, mas é uma questão de continha. Diz é uma mistura de hidrocarbonetos que contém enxofre. Esse enxofre é um componente indesejável, pois o trióxido de enxofre, ele foi inserido no mercado... ele é responsável pela chuva ácida. Beleza. Em 1980, não havia regulamentação no óleo diesel, com 13 mil ppm de enxofre. Então, em 1980 tinha 13 mil. Em 2009, o diesel passou a 1.800 e em seguida foi inserido o diesel S500.
Em 2012, ele foi para S50, então ele passou de 13.000 para 50. Atualmente é produzido um diesel com teores de enxofre ainda menores. Então a substituição do diesel dos anos 80, que é esse diesel de 13.000, pelo dos anos 2012, que é o 50, é D. Ele quer saber qual foi a redução percentual. Então, de 1980, você tinha um diesel 13.000 ppm. Seja lá o que isso for, né? ppm, depois a gente vai estudar, é partes por milhão. Tá? A gente vai estudar isso um pouquinho mais à frente. Mas aqui não interessa, né? Ele foi de 13.000 nos anos 80, que é 100%, para um valor de 50 ppm, que é X%. Pronto, essa é a continha que você tem que fazer. Ah, mas como é que eu vou fazer essa conta? Bom, a primeira coisa é não fazer com número redondo, não faz com 13, faz com 15, querido. 15.000, que é um bom múltiplo para 50. Aí pode? Claro, tu vai dividir 50 por 15.000, né? Não vai fazer muita diferença. Então eu vou mostrar aqui para ti, ó. 50 vezes 100, tá? Guarda esse 100 aqui. Vai ser igual a 13.000, que eu vou passar para 15, tá? Vezes x, tudo bem? Então eu vou passar o 15 lá para baixo, você vai ter, ó, 50 vezes 100 dividido por 15, 1.000, tá? Isso vai ser igual a 5 vezes 10, que é 50, vezes o 100%, dividido por 15 vezes 1.000, que é 15.000. Tudo bem? Eu estou fazendo uma distributiva, como se chama na matemática, que vai ser igual a x. Bom, aí a tua conta ficou muito fácil, porque 5 dividido por 15 é a mesma coisa que 1/3. Né? Aí você faz a brincadeira, ó, 10 por 100 é 1.000, tá vendo? Olha ali, e 1.000 dividido por 1.000 vai dar 1, igual a x. Deixa eu só botar um x ali que eu acabei botando um 5, não sei porquê. Sim, x, fechou. Tudo bem? Então, 1/3 é 0,33%. Esse vai ser o seu x, tá? Então ele passou de 100% para 0,33%. Se você tinha 100% em 1980, menos 0,33% aproximadamente em 2012, você teve uma redução de 99,67% aproximadamente. E isso vai estar na letra D. Tá vendo? Bem fácil, bem simples, uma barbada. Próxima questão, questão 80. Vamos para 80. Essa questão é bem boa, né, pessoal? Ela é uma questão mais simples, não é uma questão como as outras. Você só vai precisar observar o valor de cada átomo e o que a questão pede. O sal do Himalaia é, enfim, um sal rochoso, importante na gastronomia. Apresenta baixo teor de sódio e rico em minerais. Considere uma amostra com 100 gramas de sal do Himalaia. Então tem 100 gramas. Nestes 100 gramas tem 36 miligramas de magnésio, 39 de potássio e 48 miligramas de cálcio. Então ele quer saber, coloque em ordem crescente o número de mols. Tá. A primeira coisa que você tem que se dar conta é o seguinte, a primeira linha sempre vai sair lá daquele esquema, a segunda do exercício. Se eles pediram o número de mols, a ordem crescente, é x mol. Aqui em cima você faz 1 mol, tá certo? Como ele te deu massa, você vai usar a massa molar de cada um deles. Por exemplo, eu vou começar com o primeiro ali, que é o magnésio, 36 miligramas. Então você vai passar para grama, tá? Só que eu vou te dar algumas dicas para você fazer isso melhor, tudo bem? Ó, eu vou escrever 36 miligramas, que é em gramas, 36 dividido por 1.000. E aqui a massa do magnésio, que é o primeiro, né? A gente vai lá e pega a massa da tabela. Lembrando que como ele citou mol, eu vim aqui e peguei um mol, né? Botei aqui o meu mol, tá? Ah, mas aqui essa questão é diferente. Não é verdade, ó. Eu vim aqui e peguei a massa molar, porque eles citaram massa, e botei aqui. Botei, como eles pediram, x mol, que é a pergunta, x mol, e aqui o valor de 36 por 1.000, né? Tá aqui, gramas. Ah, por que é isso? Olha, porque 36 miligramas é igual
a 0,036 grama, que é a mesma coisa que 36 dividido por 1000. Foi isso que eu fiz. Tudo bem? Então, vou apagar tudo aqui para a gente voltar a estabelecer o nosso esqueminha original. Pronto, todo mundo nos seus lugares, certo? Então, vamos lá, foi isso que eu fiz. Só que o que você vai fazer agora? Você vai pegar a massinha molar do magnésio. Aí, quanto é que é? Só a tabela sabe. Fui até a tabela, olhei e achei 24. Agora, presta atenção como é que você vai resolver. Você não vai fazer a mesma conta várias vezes. Você vai fazer uma vez só e vai replicar nos demais. Ó, olha como é que vai ficar a sua conta, tá? Vou fazê-la aqui. 24 vezes x igual a 1 vezes 36 dividido por 1000. Tá vendo? Assim. Agora, o seu x, você vai ter que passar esse 24 para cá dividindo, né? Vai ficar igual a 36, tudo bem? Separa aqui, ó, o vezes 1000, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então, esse dividido por 1000 separa direitinho assim e faz dividido por 24. Tá vendo? Ele passou aqui para baixo, não passou? Pois é. Então, eu só tirei aqui 36 dividido por 1000 é a mesma coisa que 36 vezes 1 sobre 1000. Então, por que tu fez isso? Porque tu vai fazer a mesma conta em todos. Então, basicamente, em todos você vai ter que dividir aquela massa por 1000. Né? Então, você vai estar multiplicando por 1 sobre 1000. Tá vendo? Ó, quer ver? Eu vou pegar ali, por exemplo, o próximo, que é o potássio. Como é que você vai fazer o potássio? Mesma coisa, ó. 1 mol de potássio tem uma massa da tabela, foi da tabela, que eu tirei esse valor, de 39 gramas. X mol, que é a pergunta, vai ser igual ao valor que ele te deu, que é o do exercício, 39 dividido por 1000, tá vendo? Gramas. Então, todos eles vão acabar, quando você fizer a continha, do mesmo jeito, ó. 39 dividido por 1000 vezes 1 igual a x vezes 39. Você vai passar esse 39 para cá, olha como é que vai ficar, ó. 39 dividido por 39 vezes 1 sobre 1000 igual a x. Então, na hora de ver qual deles é o maior, você não precisa ficar cuidando desse 1 sobre 1000. Você precisa só olhar esse número da frente aqui, tá vendo? Ó, não entendi ainda, muito ruim a explicação. Vou fazer a mesma coisa com o outro. Querido, pega ali, ó, mol, ele fala, né? Quantos mols? Então você vai fazer, ó, 1 mol de cálcio tem massa de 40 gramas. Qual a massa que ele te deu ali? 48. Então você vai fazer, ó, 48 dividido por 1000. Porque é miligramas. Ah, por que tu colocou 48 embaixo? Porque é um valor do exercício, e o exercício se coloca embaixo. Então você vai fazer, ó, 1 vezes 48 sobre 1000 igual a 40 vezes x. Passo 40 para o outro lado, você vai ter 48 dividido por 40 vezes 1 sobre 1000 igual a x. Então, em todos os casos, você está multiplicando eles por 1 sobre 1000, tá vendo? Então, basta ver o númerozinho da frente, ó. Eu vou pegar e vou escrever aqui embaixo, tá? Desculpa a desorganização, mas é porque não coube ele em cima. Magnésio, eu tenho 36 dividido por 24 vezes 1 sobre 1000. O segundo, que é o potássio, eu tenho 39 dividido por 39 vezes 1 sobre 1000. Deixa eu ver, o cálcio, eu tenho 48 dividido por 40 vezes 1 sobre 1000. Então agora basta você fazer a continha. 36 e 24, você pode simplificar, são múltiplos de 6, vai te dar, até são múltiplos de 12 na verdade, né? Se você dividir todos por 12, aqui eu vou colocar por 12, né? Divide todos por 12, vai dar 3 meios, tá certo? 3 meios é a mesma coisa que 1,5. Tá? Eu vou colocar 1,5 dividido por 1000. Deixa o 1000, corta o 1000, ele não vai fazer diferença na hora de ver quem tem maior ou menor número de mols. 39 por 39 dá 1. E 48 por 40, se você dividir, vai dar 1 sobre 2. 1,2, desculpa. Basta você colocar na ordem crescente agora, né?
Ó, o magnésio é 1 sobre 1,5, potássio é 1, cálcio 1,2. Então a ordem crescente tem que ser potássio, cálcio e magnésio. Resposta certa, potássio, cálcio, magnésio. Letra A. Próxima questão, 39. Deixa eu ver se essa é daquela bem complicada. Tem uma que é bem complicada aqui no teminha de vocês. Tá, 39. Vamos para 39. E essa não é. Diz assim, nessa questão você tem que usar um pouquinho só do seu conhecimento de inorgânica, né? Que a gente recém viu. O açúcar em água, ele não se separa, ele não se dissocia. Por quê? Porque ele é uma substância molecular. E substâncias moleculares não se separam. Então, se ele te diz que tu tem 1 mol de sacarose, você vai ter 1 mol de sacarose. Só que o NaCl em água, ele se separa em Na+, e Cl-. Então, uma partícula de NaCl vai fazer uma de Na e uma de Cl, totalizando 2. Então, você vai ter um total de 1 sal para 2 íons. E se tem 1 sal para 2 íons, é uma proporção de 1 para 2. Portanto, se você tem meio vai estar para 1. Porque se 1 está para 2, ou seja, 1 faz 2, 1 qualquer coisa faz 2 qualquer coisa. Por exemplo, 1 mol de NaCl faria 2 mols de íons. Como você tem meio, você vai fazer 1 mol de íons. Né? Então você vai ter 1 mol de íons mais 1 mol de C6H22, C2H22O11. Então você vai ter um total de 2 mols de partículas, porque 1 mol mais 1 mol dá 2 mols. E como cada mol tem uma quantidade de 6 vezes 10 na 23, 2 mols vai ter o dobro, né? Que é 12 vezes 10 na 23, que é a mesma coisa que 1,2 vezes 10 na 24. Tudo bem? Então, não entendi nada. Um NaCl faz 2 íons. Dessa forma, eu descubro uma proporção que é de 1 para 2. Quando você diz que é 1 para 2, sempre o produto aqui vai ter o dobro da quantidade do reagente. Então, se você tiver, por exemplo, 1 mol de reagente, você vai ter 2 mols de produto. E se eu tiver meio mol de reagente, 1 mol de produto. Resposta certa, letra D, 1,2 vezes 10 na 24. Depois da 39, nós temos a questão 11. Vejamos se não é essa. Essa é bem bobinha. A 11 diz assim: realizando-se a experiência de eletrólise da água, obteve-se os seguintes dados. Ali está a questão. Então, o que é a eletrólise da água? Não importa, mas ele está te dando ali a reação, né? E observa que, segundo a lei de Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, você pode perceber que a massa ela tem que se conservar. A água se transformou em oxigênio e hidrogênio. 27 formou 24 e 3. Né? Aqui embaixo tem que se conservar 100, 89, 88,9, 11,1, que somados dá 100. E aqui embaixo a mesma coisa, 400 e 450, que se forem somados tem que dar 450, porque nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a análise dos dados permite afirmar que não é obedecida a lei de Lavoisier. Claro que é. O volume de oxigênio liberado é igual ao de hidrogênio. Será, pessoal? O oxigênio e o hidrogênio são produzidos na proporção de 1 para 2 em massa. Isso aqui não, né, pessoal? Por exemplo, massa do hidrogênio, 3. Massa do oxigênio, 24. 24 não é o dobro de 3. 24 é bem maior que 3, é 8 vezes maior que 3. Tudo bem? Portanto, está errado. A proporção entre oxigênio e hidrogênio é de 8 para 1, tá certo? Você vai ter 8 vezes mais oxigênio do que hidrogênio, pois se você dividir 24 por 3, se você dividir 88,9 por 11,1, se você dividir 400 por 50, sempre vai dar 8 na resposta. 8 para 1.
Então, uma questão bem bobinha, lei ponderal, questão 11, letra D. Questão 21, vejamos a 21. A 21 é uma questão sobre o volume, né? E essa questão você vai precisar cuidar uma coisinha que eu vou te mostrar agora. A mais próxima de 3 vezes 10 na 19. Mas que alternativa é essa? Ó, 10 na 19, já risca várias, fica entre duas. Ah, mas e é 3,7 ou é 2,3? Queridos, é só pensar, né? Como esse número aqui que eu arredondei para baixo, e o seu denominador um pouquinho acima, quanto maior for o denominador, mais baixa vai ser a sua conta. Portanto, esse número tem que ser um pouquinho abaixo de 3. E a única um pouco abaixo de 3 é a letra A. Tudo bem? Questão 23, eu acho que essa é a mais difícil do material até, né? Eu vou deixar essa questão aqui, pessoal, não vou corrigi-la agora, eu vou corrigi-la em aula, porque eu quero ensinar uma técnica para vocês aqui nessa questão, tá? Então eu vou deixá-la em stand-by, eu vou começar a aula corrigindo essa questão em aula, ok? Então em aula eu vou corrigi-la para mostrar para você algumas coisinhas, tudo bem? Então guarda essa para mim que eu vou deixar para aula. 48, vejamos a 48 aqui. A 48 é uma... Bom, eu vou fazer assim, ó. A questão 23, a 48 e a questão... Deixa eu ver... 53 são 3 questões que eu vou corrigir em aula, tá? Eu deveria ter tirado elas do tema, peço desculpas. Eu vou corrigi-las em aula. Quero fazer com vocês, quero mostrar algumas coisinhas para vocês que dizem respeito à relação de atomicidade. Então guardem estas 3 últimas questões para mim, tudo bem? Vou corrigi-las em aula com você. E daí em aula eu mostro a resolução de cada uma delas. Tudo bem? Então vou parar por aqui, nos vemos essa semana na aula. A aula inicia então com a correção destas 3 questões. Para você ver a relação de átomos, eu vou te ensinar algumas coisas, algumas dicas, vai melhorar bastante aí a tua compreensão sobre isso. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço, qualquer dúvida não esqueça, estou à disposição dos plantões e até a aulinha da semana. Tchau, tchau, pessoal.